Fala sucesso! Mais um super vídeo, uma super produção, porque gente, esses vídeos cá pra nós são super produções e eu tenho feito isso com muito carinho, é uma coisa que eu gosto de fazer. Já viu aquele flower que você faz e o tempo passa? Então, em vez de eu ficar fazendo outras coisas, assistindo alguns vídeos que não vão construir nada, filmes, eu prefiro estar aqui ensinando e aproveitando esse tempo valoroso para falar com pessoas valorosas como você. Qual é a história de hoje? Gente, para mim é maravilhoso estar contando a história de um povo, de uma tribo que foi amaldiçoada. Isso que você ouviu, foi amaldiçoado. O seu irmão também foi amaldiçoado. Só que as duas histórias são extremamente diferentes. Por conta das escolhas, por conta das decisões que ele aprendeu com erro. Tem gente que não aprende com erro. Então, hoje eu vou falar sobre a tribo de Levi, Apá e Lavem. A gente vai descobrir hoje como essa tribo transformou uma maldição em bênção. Gente, fantástico. Qual que é o primeiro versículo que ele aparece aqui? Vamos lá? Ó. Tá. Gênesis 29, 34. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho. E disse: agora Deus, desta vez, se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz a 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. Por que o nome dele vem a ser Levi? O que significa isso? Porque quando nasceu Levi, Leia, ou Lia, ela já tinha tido Rúben, já tinha tido Simeão, e agora nasceu Levi. 3 grandes homens, fortíssimos. E aí, quando nasce Levi, ela fala: agora eu tinha um filho de um lado, Rúben do lado, Simeão do outro, 2 crianças fortes. Eu preciso agora de um homem para carregar o terceiro. Então ele vai ter que me acompanhar. Garanto! Me acompanhará. Esse é o nome de Levi, me acompanhará. E que nome fantástico, porque o nome dele fez menção à unção e à projeção dele no mundo, porque ele acompanha a palavra de Deus. Tá, que legal, né? Então, mas tem um problema. Levi nunca... A gente hoje vê o Levi, a gente acha, uau, levita, porque são homens de Deus. Só tem um detalhe, teve um pecado. Qual foi o pecado de Levi? Está lá em Gênesis 34, 25, e temos, olha que legal isso aí, ó. Tem lá, tribo de Simeão, Shimão, a fúria de uma tribo. Então esse aqui é um vídeo que está mais detalhado essa história. Eu não vou repeti-lo aqui porque de repente se você vai lá, poxa, eu vi isso lá no vídeo anterior. Segue nesse vídeo lá que é muito, muito rico e tem lá segredos e curiosidades que você nunca ouviu. Você vai falar assim, pastores e amigos que são estudiosos falaram: Gladson, eu nunca tinha analisado por essa óptica. Que fenomenal que você colocou lá. Lógico, nem todos são só da minha ideia, são estudos que lá eu faço, você escolhe qual que você concorda e não concorda. Um disse que é azul, outro disse que é vermelho. Mas o céu é azul, mas o céu é azul claro, um azul escuro. Gente, é ponto de vista. Então você escolhe. Não, para mim é azul e acabou e pronto. Não, para mim é azul claro, azul escuro. Então, lá tem essa decisão. Então aqui só para ler, Gênesis 34, 25, olha o que ele fez. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada. Entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Aí passaram também a fio a espada a Ramon e o filho de Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Gente, lá tem marcado no tempo como seria a história de Siquém contada na linguagem empreendedora de hoje em dia. Uau! Gente, vale a pena assistir esse vídeo. Tá no vídeo de Simeão. Então lá eu falo como seria a história de Siquém contada na visão empresarial nos dias de hoje. Fenomenal. Não vou repeti-lo aqui porque tá lá e ficou, não faria melhor. Lá ficou perfeito. Mas
Qual que é o significado das cores? Aí agora a gente vai para as cores. Quais são as cores de Levi? Com adendo, existem mais de 30 formas, mais de 30, explicando as cores das pedras. Só que a mais aceita em todos os estudiosos, na Talmud, na Midrash e na maioria das culturas, a cor vem a ser. E eu passei a entender por que ela é dessa cor. E você vai entender também porque tem tudo a ver ele ser de 3 cores. Qual é a cor? Primeiro, as cores são vermelho, preto e branco. Qual é o significado? Gente, vale a pena agora. Qual é o significado das 3 cores da tribo de Levi? Vermelho, branco e preto. Você vai ficar maravilhado agora. Primeiro, o vermelho. Por que vermelho? É a primeira cor que simboliza a cor da realeza. Vai lá que tem o vídeo de Levi que explica bem minucioso. O que significa o vermelho? O vermelho significa raiva, significa o sangue. Sangue significa vida. A água está no sangue. Vida significa paixão, fúria, desejo, fogo, violência, poder, guerra, luta. É um pouco de Levi. Levi tem isso na sua alma. Ele é impetuoso, ele levanta a espada. E você vai ver que ele não levantou a espada somente para Siquém. Ele levanta para a injustiça, mas ele também levanta para a justiça. Ele levantou a espada para a justiça. Então o sangue aqui vermelho significa o quê? Sangue significa vida. O vermelho simboliza a cor da realeza. Quando você vai levar você é o sacrifício. Quando você vai levar uma oferta, isso é vermelho, isso é sangue, isso é vida. Então você levava um animal, ele era vida. Qual é a segunda cor? Preto. Olha aí a cor negra. Só que aí vamos voltar ali, cor vermelho. Um adendo que vale a pena que eu lembrei aqui agora. Efésios 6,12 fala uma coisa muito legal. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É o papel de quem? Dos levitas. Eles sabem a luta no mundo celestial. O levita foi destinado a justamente isso. Os levitas, a tribo de Levi, e você vai ficar pasmo com que tem um mistério aí ainda. O que é a luta? Luta, aí as pessoas, porque minha luta, o que significa luta? Quando você vai estudar a cultura romana, o que eles faziam? Eles brigavam entre si, tinha uma luta romana que a intenção era o quê? Imobilizar o seu oponente, colocando o seu braço no pescoço dele. E aí ele teria que, quando você conseguisse colocar, a luta tinha sido vencida. Então a gente tem que saber a colocar o braço para negar algumas tentações. Tem coisa que você vai fazer, é a defesa. É uma defesa. Então a luta aqui é uma forma de defesa, mas tem que ter um momento de ataque, para que você imobilizar o seu oponente. Isso funciona no empreendedorismo sempre. Quando você vê que tem alguma coisa que está fazendo errado, você tem que saber imobilizar, porque senão você vai entrar numa falência. Você tem que saber neutralizar aquilo que está tirando o seu lucro. Legal, né? Então, e o preto? O que significa a cor preta? A preta, engraçado que o preto pra gente significa luto. Pro judeu não. Não tem nada a ver com luto pro judeu. Não conota isso. Mas o preto aqui, nessa pedra, que é até a pedra que eles utilizam, o preto simboliza justamente o quê? As oferendas queimadas no altar de Deus. Então, são ofertas inteiramente queimadas, que sobe com um aroma agradável para Deus. Então, o vermelho é vida, o preto significa as cinzas, e o terceiro é o branco, que significa luz, que na Midrash fala que é a luz da Torá. Para a gente é a luz da palavra de Deus completa. E o que significa luz? Luz significa o quê? A essência. Então, primeiro, corpo, alma e espírito. Também tem um porquê da cor.
Porque o corpo é sangue. A alma, ela é negra. Não, não, não. Porque aqui a alma significa o quê? Que é a essência. É a fumaça. E finalmente o branco simboliza o quê? A essência do espírito, que é Deus, a luz divina. Então o corpo, alma e espírito, você consegue também colocar nas cores. Gente, é muito legal isso, né? Voltando, símbolo da tribo de Levi. Qual que é o símbolo da tribo de Levi? Por sua vez, o símbolo da tribo de Levi é o manto sacerdotal, é o peitoral da justiça. E nesse peitoral tem 12 pedras, que são as pedras de cada tribo, das 12 tribos dos filhos de Jacó. Não estão constando nelas as duas pedras dos filhos de José. Porque a pedra de José é a 11ª. Mas tem tudo a ver. Efraim e Manassés, eles são constados. Porque nesse momento, qual é o momento que José sai? Para a entrada dos 2 filhos. Agora, qual que é a pedra do peitoral do juízo? É o baraquete. Baraquete é um topázio. O topázio, ele é o quê? Ele tem essas 3 cores: preto, vermelho e branco. E qual é a posição da pedra de Levi no manto? Ele é a primeira fileira e a terceira. Mas Glaucio, aqui você colocou ele, está errado aqui, porque ele está em primeiro, na nossa posição. Como no oriental a linguagem é da direita para a esquerda, então você vai entender que é da direita que conta, da direita para a esquerda. O que é primeiro para a gente é terceiro para eles. E aí vem a pergunta: por que Levi está na terceira posição? Qual que é a forma que foi usada? Simples. Aqui está de acordo com a bênção que ele recebeu de Jacó. Ele recebeu a terceira bênção. Mas ele não recebeu a segunda? Não. A bênção dele foi junto à mesma bênção que Simeão recebeu. Só que a bênção, de certa forma, foi uma maldição. Foi uma maldição. E olha só, Gênesis 49:5 fala: Shimon e Levi, Simeão e Levi, são irmãos. Instrumentos de violência são os seus produtos. Aqui está no original, esse aqui é na tradução judaica, na tradução hebraica. Então a gente pegou do hebraico o original e colocou aqui, achei fantástico. Se você quer saber mais detalhes sobre isso, está no vídeo do Simeão. Maravilhoso. Tudo isso para não se tornar repetitivo aqui, para ficar mais sucinto. Então, Gênesis 49:6 fala: que meu nome não seja mencionado em sua conspiração, que minha honra não seja associada à sua congregação, pois com sua ira mataram um homem e com sua vontade mutilaram um touro. Quem é o touro aqui? José. Porque José também, na palavra, ele se você quiser, tem lá no vídeo de José, fala por que ele é touro. Tem a passagem que fala que ele é touro. E qual que era a função da tribo de Levi? A função dele era sacerdotal. Só sacerdotal? Levítico também. E aí vem o quê? A terceira bênção de Moisés. Eles receberam a terceira bênção de Moisés. Tem um vídeo chamado Tribos que fala tudo isso, muito mais detalhado, todas as tribos. Deuteronômio 33:8. Para Levi, ele disse: seus Tumim e Urim pertencem ao seu homem pio, que você o testou em Massá e o tentou nas águas de Merivá. O que significa isso aqui? Seus Tumim e Urim. Quando você vai ler no original, no hebraico, fala que aqui Moisés não está se dirigindo a Levi, está se dirigindo a Deus. Então aqui você lê aqui: seus Tumim e Urim pertencem ao seu homem pio. A essência pertence a Deus. Aquele homem pio do passado, eles terem tomado uma decisão correta, eles transformaram uma maldição em bênção. Você vai entender. E aí você vai falar Urim e Tumim. O que significa Urim e Tumim? Bem, eu vou criar um vídeo só para isso aqui, porque ele é uma controvérsia. Algumas vertentes falam que não é uma pedra, é só um nome. Outros dizem que é uma pedra, mas vamos considerar aqui o que significa Urim e Tumim. Urim, a palavra é derivada da palavra Ur, no singular. Ur significa luz. E Urim, luzes, plural. Então, luzes. E o que significa Tumim? Tumim significa
perfeições. Tamim, olha que interessante, mas tamim significa perfeição no singular. Tumim, perfeições. Então significa luzes perfeitas. Existe uma passagem que eu vou trazer para vocês, que no momento que o profeta Eli vê Ana, essas luzes piscaram. Na Midrash explica isso, que piscaram. E aí as letras estavam trocadas ali. E ele viu as letras corretas, só que leu embriagada. Só que a palavra embriagada, se trocar as letras, ela vira uma outra palavra. Que tem tudo a ver com bênção. Então ele viu essas luzes tocar. Ele, como sacerdote, ele conseguia ver a luz, só que ele não conseguiu organizar as palavras. Mudou a configuração agora de você entendimento daquele momento que ele chama ela de embriagado? Porque muitas vezes a gente acha grosseiro, né? Porque ele chamou de embriagado. Não tem nada a ver, a pessoa estava calada. Não, é porque ele viu as luzes das pedras da justiça brilhando, porque eram as luzes perfeitas. Então é uma outra forma. Elas falam, cada simbologia de cada pedra em comum com outra gera uma simbologia e gera uma letra. Não sabia disso, né? Eu também não. Então, Urim e Tumim, tanto é que tem uma passagem em Gênesis 17:1 que Deus fala para Abraão, que ele já estava com 99 anos, e fala assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Está lá em Gênesis 17:1, vou colocar aqui. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. A palavra perfeito aqui no original significa tamim. Sabe o que significa tamim? Completo. Então, as luzes são perfeitas e completas. Aqui, Deus não está falando para você ser perfeito, fazer tudo certo. É ser completo. Você é completo naquilo que você faz? Então você tem que aprender a ser completo. Vai fazer uma coisa, comece e termine. Isso significa completo. Terceira bênção de Moisés. Aquele que disse ao seu pai e à sua mãe: eu não vejo, nem reconheci os seus irmãos, nem conheci os seus filhos, porque eles guardaram sua palavra e mantiveram o seu pacto. Êxodo 32:28 fala: e fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Gladys, o que aconteceu aqui? Quando Moisés desceu do monte com as tábuas, e aí ele chegou e viu lá embaixo todo mundo adorando. Ele ficou estarrecido, ficou chateado. E aí no momento de discussão, ele falou, aí o pessoal começou a discutir ainda, dizendo que não estava concordando. Ele falou: quem está do meu lado, venha. E aí a palavra fala que todos os levitas foram para o lado de Moisés. Pum, sem hesitar. E aí Moisés falou: então passa a fio todo mundo aqui que ainda está em dúvida, que é idólatra, que não acredita em Deus. Aí os levitas foram lá, mediante a palavra de Moisés, e executaram a palavra, literalmente, executaram. E aí você vai falar assim: Gladys, mas, meu Deus, isso aí, nos dias de hoje, seria intransigente. Porém, se você tem o poder, aqui qual é a lição de você, empreendedor? Muitas vezes você está abrindo muitas concessões e a sua empresa está indo para o buraco. Tem momentos que você tem que ser duro, mas não sendo... O duro aqui não é ser sem educação, não é maltratar a pessoa, mas é falar: eu estou passando por um momento, esse momento aqui a empresa não está indo bem. Por exemplo, eu conheço pessoas que estavam passando por um processo delicado. Então naquele momento a pessoa viu: poxa, ele sempre me deu lucro, ele deu férias para essa pessoa. Gente, eu achei muito legal. E falou: fica lá quanto tempo quiser, eu vou te pagar seu salário para você ficar em casa. Por quê? Porque essa pessoa já estava não sei quantos anos com ele. A pergunta é: quando essa pessoa melhorou? Adivinha o que ela multiplicou? Ela se tornou melhor porque ela viu. Ela viu. Só que aí, antes dessa pessoa tomar uma decisão, ele falou: como tá aqui, agora você quer voltar? Aí ela pensou: não, eu tô pensando de ideia. Eu falei: então é o seguinte, então aqui eu te pago os direitos, eu gosto tudinho, pagou os direitos certinho para ela. E ela ficou em casa. Só que quando ela ficou em casa, ela falou assim: poxa, eu estava sendo bem tratado e não sabia. Voltou com força total. São casos raros? São. Mas é saber tomar uma decisão. Tem hora que você tem que vir com a facão.
Não concordo muito assim no facão de matar ninguém. Mas aqui é a contextualidade que a gente tem que entender no processo. Eram pessoas que iriam prejudicar. Toda vez que Deus falou algo, fala assim, ó, foge, esse algo no futuro foi prejudicar. Um exemplo, quando Samuel pede para Saul sacrificar um rei, esse rei, a sua geração voltou anos depois e quase matou toda a geração de Judá. E aí Esther, você sabe? Olha que legal. Depois eu venho contar essa história, só deu spoiler. Então, voltando aqui. Então, cuidado. Muitas vezes quando Deus fala para você sacrificar uma amizade, sacrificar não significa matar. Muitas vezes significa você simplesmente se distanciar. Significa você abrir mão naquele momento. Porque a pessoa está sendo o quê? Um vampiro brasileiro. Sugando a sua energia. Então, tem momento que você tem que, é hora de fazer. Por que Levi foi escolhido? E essa atitude aqui foi muito forte, se você for analisar. Só que como a tribo de Levi acabou se transformando, pegando a maldição e transformando em bênção. Sabe por quê? Porque ele obedeceu o chamado de Deus. E aí você fala assim, Gladys, é muito forte isso. Eu falei, Poxa, ele quando você vai ler a história, quando eu fui ler o original, e você vai falar assim, gente, eles mataram amigos. Aí na Midrash fala que alguns mataram até os próprios irmãos, os melhores amigos, só porque estavam na idolatria. E eles tiveram que fazer isso. Aí falou, poxa, ainda bem que temos Jesus, tá? Mas olha aqui, em Lucas 14, 26, o que fala. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aí no 27 fala, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Colocando aqui, o que significa isso aqui? É muito pesado, Gladys, dá até uma certa... Imagine, uma pessoa que você ama muito, você não consegue imaginar. A espada significa dividir. Muitas vezes essa divisão gera multiplicação. Já conheci histórias de empresários que tomaram decisões drásticas, a outra parte montou uma empresa e ele montou uma empresa. Os dois estão muito bem. E se tornaram amigos de novo e eles falaram, se a gente continuar do jeito que estava, a gente não ia ser nem mais amigo. Por quê? Porque eles entenderam que poderiam continuar a amizade, porque no negócio já tinha batido na tampa. Já tinha superado todos os processos. Então a gente tem que entender isso. A tribo de Levi, ela foi fiel quando os outros se rebelaram. Esse foi o motivo pelo qual eles foram abençoados. Ele usou a espada no momento para matar, mas usou a espada no outro momento para obedecer à vontade de Deus. É dura? Mas existe um porquê. Adianta eu ficar com raiva e não concordar? Não, porque quem sabe tudo está lá em cima. Hashem, Deus o Supremo, ele sabe tudo. Nós não. Como é que posso contextualizar? Glaucio, eu nunca faria isso. Vamos lá. Você tem uma lâmpada, uma máquina do tempo. Aí você sabe que os seus filhos, no futuro, se fizer a sociedade com um grupo de pessoas, eles podem ser presos. O que você faria, sabendo o que vai acontecer no futuro? Não vou fazer nada. Impossível. Impossível. Você vai intervir. E Deus também, ele te dá uma direção, obedece quem quer. Esse é o preço. E o preço muitas vezes é alto. E aí a gente continua aqui com a bênção de Moisés. Olha que ele não poupou bênção para Levi. Eles ensinarão suas leis de Jacó e sua Torá a Israel. Eles colocarão incenso diante de você e oferendas queimadas em seu altar. E aqui, eles ensinarão suas leis a Jacó. Jacó é o povo de Israel. E a sua Torá a Israel. Então, aqui, Jacó significa o quê? Que todas as tribos deveriam se submeter aos ensinamentos que viriam deles. Só deles? Não, porque você vai ver aqui que tem outras tribos que tinham a função de estudar a palavra e corrigir, caso eles estivessem errado. Tem isso, claro? Tem. Vai vir aí tribos aí que você vai ver nas tribos que estão por vir aí. E é muito legal. Levi era a tribo que julgava.
Então, eles eram juízes. Então, e posso falar uma coisa? Pra gente, Moisés, ele foi um grande homem de Deus. Sabe o que Moisés representa pro povo judeu? Que eu não sabia, e isso aí eu achei uma grande surpresa. Ele era considerado um rei. Isso, você acredita? Ele era considerado um rei, porque ele tinha a função política, religiosa, sacerdotal, levítica e real. Então os reis se submetiam às leis dos levitas. Forte. Só que era uma pessoa que era escolhida por Deus. E quando a pessoa tinha, igual os filhos de Eli e os filhos de Samuel também, que seguiram o mesmo caminho, acabaram se destoando, cobrando. Então por isso que eu não concordo muitas vezes você... eu te abençoo e você me paga. Eu não sou Geazi. Não. Existem bênçãos. Quero abençoar o canal para fazer... Aí é outra coisa, para a gente divulgar a palavra para mais pessoas. É uma outra coisa. E tanto é que já estão até perguntando: quando é que eu posso transferir? Porque eu quero pagar, colocar o tráfego pago. Espero que a gente está vendo isso, porque está sendo muito rápido, mais do que imaginava. A pretensão era para um empresário, aí foram para 2 e agora está essa quantidade grande de empresários. E a gente vai criar um grupo e logo eu já vou estar falando para vocês onde você vai poder entrar. É um grupo de empresários onde a gente vai estar fazendo, a gente pode fazer reuniões de online direcionado para o seu crescimento. A gente quer pessoas para ajudar esse Brasil. Os levitas deveriam ser... Por que eles foram escolhidos? Porque eles eram leais a Deus. Mesmo que ali tivesse no momento passando uma situação de ser alguém da família, eles faziam o quê? Os sacerdotes eles não se deixaram levar pela emoção. Dessa vez eles falaram: não, a minha emoção tem que ser direcionada à vontade de Deus. E por isso que eles foram escolhidos os juízes, porque eles foram totalmente imparciais no momento da decisão. Isso é bom, né? Os sacerdotes não poderiam também se contaminar. Então, um Levi, um Kohanim, ele não pode participar de enterro. Tem até uma história de um rabino que fala: por que me convidaram para ir para o enterro? Eu falei: que pena, eu não posso ir porque eu sou um Kohanim. E ele fala que no enterro ele não precisa... E aí uma das explicações é que ele fala assim: é triste ver um grande amigo indo embora, mas quando eu estou lá e eu choro, se algum dos seus filhos cometerem algum pecado e algum delito, não posso eu me compactuar porque um dia perdi um grande amigo. Então, Deus até priva eles, de certa forma, de estar no funeral para eles não expressarem sua emoção, para que no futuro não seja. Porque alguém fez algo errado, se descobriu alguma coisa dele. É uma explicação, não que eu concorde com ela, mas é uma explicação do Talmud e de um rabino. E aí tem uma curiosidade: por que eles não receberam? Aí você vai ver aqui que não existe, eles não ganharam território. Eles não ganharam o território físico, mas ganharam o território celestial. Porque eles passaram a ser a conexão da terra com o céu. Uau! Quer riqueza maior do que essa? Mas não só isso. Eles têm eu vi uma live de uma pessoa, eu achei muito curioso, que ele falou o seguinte, que por que havia uma competição para o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos? Porque quando a pessoa entrava lá e estivesse em santidade, quando ele saísse, a sua família seria próspera. A sua família mudaria a concepção do mundo. Aí eu falei: que legal. E aí ele conta uma história que algumas pessoas bilionárias no mundo, que eu quase não posso citar os nomes aqui, elas ficaram, porque era uma reunião fechada, eles ficaram bilionários. E são pessoas extremamente famosas que têm na linhagem levítica. Você sabia disso? E das pessoas que era na linguagem levítica é o celular que você tanto gosta. A pessoa tem participação. Na sua genealogia tem um sumo sacerdote que entrou no Santo dos Santos. Gladys, isso é muito forte. Concordo. Muito forte. E poucas pessoas, só as pessoas curiosas vão entender esse vídeo aqui. Ainda bem que eu coloquei no finalzinho, porque nem sempre a pessoa chega até aqui. Se você chegou até aqui é porque tem muito mistério ainda. A tribo de Levi, então, eles não receberam, mas eles receberam o quê? 48 cidades. Distante. E aí continua na benção aqui, ó.
Deuteronômio 33:11 fala que Hashem abençoe o seu exército e favoreça a obra de suas mãos. Que o Senhor quebre os quadris de seus adversários e de seus inimigos, de forma que eles nunca se recuperem. Gente, o que significa o quadril? Quadril, ele trata daquela estrutura, olha o desenho, ele trata-se daquela estrutura responsável pela sustentação do peso corporal. É aquela articulação formada pela união, tem uma uniãozinha da parte do fêmur, que é um osso da coxa, com acetábulo, que é a parte da bacia, que parece uma borboleta, uma articulação. Então, imagina uma pessoa que tem o quadril quebrado, ele perde toda a estrutura. Ele não consegue nem mais andar. Isso é muito perigoso. Então, imagina, o que ele fala? O que aqui está falando? Se mexer com o meu povo, está mexendo comigo. Deus tira a tua estrutura se você mexer. Então, é um dos cuidados que nós temos que ter. O levita, ele tinha esse cuidado. Agora, olha uma super curiosidade aqui, só para você um saborzinho. Gente, e aqui, ó, olha que curiosidade fenomenal. Aqui está a genealogia de Levi. Só que tem uma curiosidade muito legal. E aí a gente tem um vídeo mais completo sobre isso aqui, que você vai entender o que significa cada um desses itens. Aí tem, que é o nome do texto que é esse vídeo aí. Levi, o elo divino, a conexão sagrada entre reis, sacerdotes e levitas. Pasmem, da família de Levi veio os reis, vieram os sacerdotes e os levitas. Aqui só está sendo um resumo, mas eu subi o vídeo primeiro justamente para isso. É um vídeo muito mais completo, é algo que mudou, é uma linguagem mais empreendedora para você não fazer sociedades erradas. E aqui explica como que você vai fazer isso. Lá explica quais são as decisões e as não decisões. Às vezes você tem que aceitar e não aceitar. Por que você tem que saber casar bem, morar bem e ter amigo, escolher bons amigos? Lá também está falando. Então tá nesse videozinho que eu vou deixar aqui para vocês. Então, Números 1:49. Somente não contará a tribo de Levi. Então, era uma tribo que não era contada, mas ela estava em todos os lugares. Os levitas, ele tinha acesso a todas as regiões e todo mundo queria um levita perto dele. Tanto é que tem uma questão de levita que também fez algo errado. Começou com a idolatria. Levi, ele transformou uma maldição em bênção quando ele colocou Deus como o seu Senhor. Quando ele passou a obedecer os direcionamentos de Deus. Por mais difícil que fosse, eles não abriram mão. Onde eles usaram a arma, espada, significa língua. Eles usavam a língua para ferir. E agora eles estão usando a palavra para abençoar. Onde superabundou a graça, superabundará a graça. Onde superabundou o pecado, superabundará a graça. Esse versículo é tirado de Jerusalém, porque ali era uma cidade promíscua e de uma hora para outra virou a cidade mais santa do mundo. O que significa isso? Quando você coloca Deus na sua empresa, você tem o poder de transformar ela. Gladys, o que eu tenho que fazer? Me fala, qualquer coisa, me manda uma mensagem, fala, eu estou passando por uma situação assim, delicada, ora por mim. A gente vai orar por você. Eu tenho um maior prazer. E fala, Gladys, o que eu tenho que fazer? Eu não vou falar o que você tem que fazer, eu vou falar o que eu faria no seu lugar. Porque é uma forma que eu aprendi, eu acho muito mais consciente. Eu não estou aqui para ser... Gente, tem um Deus pleno, mas é bom você sempre ter um sacerdote. Olha de novo, olha aí que legal. Qual que é o problema das pessoas? Isso aqui, ó. Aqui a gente tem reis, sacerdotes e levitas. Então, você na sua empresa, você é o rei da sua empresa. Tô entendendo, Glato. Você precisa de sacerdote na sua empresa. O sacerdote aqui, a linguagem do sacerdote, não que é colocando o nome, mas a função do sacerdote. Ele tem uma expertise que muitas vezes o levita não tem. Ele tem um conhecimento que muitas vezes o levita não tem. A função do levita é executar, é fazer, é limpar, é organizar, é tocar. Ele traz alegria, ele traz cor para o ambiente. Sem o levita não teria. Se só tivesse sacerdote, que mundo sem graça. Se só tivesse reis, que mundo mais sem graça ainda. É um mostrando, eu sou o rei, eu sou o rei. Já viu um lugar que só tem rei? Gente, vira uma farofa só. A função do rei é o dono.
Ele tem que saber vender, ele tem que saber negociar, ele tem que saber fazer tudo. O rei, ele tem essa função. O sacerdote, muitas vezes, você não tem a função de sacerdote. O Uzias não pode entrar, fazer a função de sacerdote. Tem momento que você tem que colocar um sacerdote financeiro, que é o advogado, é o contador. São pessoas, e o vendedor, você pode ter um vendedor levita, que só faz pelo que você paga, e um sacerdote, que é aquele que faz e é o que mais ganha. É o que entra no santo dos santos, é o que vai na sua sala conversar com você. É o gerente dos gerentes. Então, essas 3 linhas aqui, tem a explicação lá nesse vídeo que está muito, muito, mas muito, muito bom. Eu recebi vários elogios aqui antes de colocar o vídeo e as pessoas, assim, que eu mando para algumas pessoas assistirem, e a crítica foi maravilhosa. Então, você empresário, você tem que entender que você é um rei na sua empresa, você é um rei na sua casa, você tem sua rainha e tem seus filhos, que são príncipes. E muitas vezes você tem pessoas que são o quê? São sacerdotes, são levitas, são as pessoas que fazem a função de trabalho. Então você tem que saber que sem um sacerdote e empresas que colocam Deus como sócio, passa a ter uma empresa com alma, são as empresas que mais ganham dinheiro no mundo. Como assim, Gladson? Eu vou falar qualquer dia desse sobre empresas com alma, mas vai demorar um pouquinho, já tá no script. Então, espero que você goste e que você utilize e transforme a maldição em bênção seguindo a vontade de Deus. Como que você faz isso? Tem várias situações. Primeiro, convide Deus para sua empresa. Porque a sua empresa muitas vezes é o seu casamento. Jesus foi para um casamento. Casamento é negócio, gente. Pro resto da vida. Você tem sociedade, você tem documentos, você tem um punhado de coisa. Tudo tem a função. De uma empresa você tem um casamento até maior. E pro resto da vida. Eu até brinco, é o resto da vida mais 6 meses. Então, espero que tenha abençoado essa palavra para você. Que Deus te abençoe e te guarde. E que resplandeça. E que Deus te dê luz. Que o momento que está passando, se for ótimo, que Deus multiplique. Se for em dificuldade, que Deus te dê direcionamentos para sair dele. Tadã!